Erro que psicólogos cometem ao atender gestantes e mulheres no pós-parto. O meu nome é Rafaela Esquiava, eu sou psicóloga perinatal, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna e autora de instrumentos também que o psicólogo perinatal pode utilizar, aprovado pela SATEPSE. Aqui neste canal eu ensino psicologia perinatal para profissionais da saúde. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, né? Quando que nós erramos ao atender gestantes e mulheres no pós-parto? Principalmente quando atendemos essa demanda sem conhecimento específico nessa área. Os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto geralmente não são ensinados no período de graduação. Então a gente passa a nossa graduação de psicologia sem conhecer os fenômenos psicológicos envolvidos neste período. A disciplina que deveria ensinar deveria ser a psicologia do desenvolvimento, mas como esse ainda é um ponto cego dentro da psicologia, os profissionais, né, os autores ainda não sabiam há muito a respeito sobre essa área, então não aparece ainda nos nossos textos, né, de psicologia do desenvolvimento. No entanto, a gente já sabe a importância que tem, né, este período de gestação, parto e pós-parto para o desenvolvimento do sujeito, para a saúde mental dele ao longo da vida. Se a mãe, no período de gestação, parto e pós-parto, está sendo cuidada em sua saúde mental, aumentam as chances também do bebê apresentar um desenvolvimento adequado, aumentam as chances de ter uma vinculação mãe-bebê mais positiva, dessa mulher exercer práticas parentais mais positivas, estimulando adequadamente o desenvolvimento do bebê e trazendo também uma personalidade mais saudável. É um sujeitinho que vai ter uma saúde mental melhor. E o oposto também é verdade. Se essa mulher tiver problemas de saúde mental, então muitas consequências aí para essa relação mãe-bebê vão surgir, aumentando as chances de atraso no desenvolvimento infantil e também de ser um sujeito que vai apresentar vários problemas de saúde mental ao longo de sua vida. Então, por isso, profissionais que não têm este conhecimento, não entendem a respeito, né, do que é certo, do que é errado, do que é comum, do que não é, quais técnicas utilizar, sobre as teorias, não deveriam atender essa população, porque muda o funcionamento psíquico, tá? De tudo que a gente aprendeu, não importa qual é a sua abordagem, se você fez ou não especialização em uma dada abordagem, se você não viu especificamente este período do desenvolvimento humano, chamado perinatal, você corre o risco de fazer um atendimento sem qualidade. Porque o funcionamento psíquico é bem diferente de outras fases da vida. Sabe quando a gente vai atender criança e a gente precisa atender de desenvolvimento infantil? Quando a gente vai atender na psicogeriatria, né, pessoas idosas, a gente precisa também ter conhecimento sobre essa fase da vida para poder atender essa população? A mesma coisa sobre o período perinatal. Para poder atender gestantes e mulheres no pós-parto, eu preciso ter este conhecimento. E se eu não tiver este conhecimento, eu posso inclusive estar indo contra o nosso código de ética. No nosso código de ética não está explícito: psicólogos que não têm conhecimento em psicologia perinatal não podem atender gestantes. Isso não está escrito no nosso código de ética, mas eu vou ler aqui para vocês o que está escrito no nosso código de ética a respeito desta questão, tá? Aqui nas responsabilidades do psicólogo, no item B, tá? Do artigo 1º. Então, deveres fundamentais do psicólogo. Item B: assumir responsabilidades profissionais somente para as atividades às quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Percebe? Então, como existe um funcionamento psíquico diferente neste período, como nós não aprendemos isso quando fazemos pós-graduação de alguma abordagem ou quando estamos na graduação, é que se faz extremamente necessário e importante que o psicólogo que vai aceitar uma gestante ou uma mulher no pós-parto respeite o nosso código de ética, principalmente nesta questão: assumir responsabilidades somente para as quais está capacitado. Se não estiver, não adianta atender, porque pode ser que você faça besteiras neste atendimento, tá? Não porque você quer, mas pela falta de conhecimento. Quando você não tem o conhecimento necessário, é muito fácil você cometer erros achando que você está fazendo certo. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar em violência obstétrica, mas está muito hoje, né, nas mídias, as pessoas
pessoas estão falando muito de violência obstétrica. Você sabia que a maioria dos profissionais que cometem violência obstétrica, eles cometem sem saber que estão cometendo? Eles juram que não estão fazendo violência obstétrica, mas por pura falta de conhecimento a respeito do que é considerado e o que não é considerado violência obstétrica. Quando é que um profissional comete e quando ele não comete. Então, o profissional que comete violência obstétrica, ele faz muitas vezes achando que ele está fazendo o bem, ele faz achando que ele está fazendo o correto. Quando a ciência, porque o que é considerado violência obstétrica é tudo aquilo que foge do que já foi comprovado cientificamente e que deve ser a conduta que o profissional deve tomar. Então, por exemplo, cientificamente já foi provado que a cesárea, ela traz maiores chances de risco para a saúde, inclusive coloca em risco de vida, mãe, bebê. A cesárea, ela deve ser evitada cientificamente, mas muitos profissionais insistem em ser cesarianistas, fazer cesáreas, porque eles acreditam que é melhor, que a mãe sofre menos, que dói menos, sabe? Uma série de situações aí que ele tem a convicção, né, de que aquilo é bom para o paciente dele, né, que ele está fazendo bem. Só que ele não tem informações corretas científicas do que a ciência está produzindo a respeito dos dados científicos. Já foi comprovado que um é melhor que o outro e que o outro é um fator de risco. Então, pela falta de estudos dele, é que ele faz o errado, achando que está fazendo certo. E a mesma coisa o psicólogo. O psicólogo que atende gestantes e mulheres no pós-parto, ele pode estar achando que ele está fazendo certo, atendendo essa mulher sem o conhecimento. Quando na realidade, muitas vezes ele pode estar cometendo violência obstétrica por atender essa mulher sem o conhecimento necessário científico. O que a ciência psicológica já produziu a respeito de conhecimento sobre essa área? Às vezes o psicólogo ele vai tratar algo que não precisaria de tratamento, precisaria de orientação, por exemplo. Simplesmente pelo fato dele desconhecer a área, simplesmente pelo fato dele não ter o conhecimento necessário científico a respeito da temática. E aí ele comete violência obstétrica sem saber que está cometendo violência obstétrica. Ele faz as suas ações achando que ele está fazendo certo. Mas a partir do momento que o psicólogo, né, passa a entender que existe uma área chamada psicologia perinatal e que o Conselho Federal de Psicologia diz que a gente só pode atender as situações que nós estamos capacitados para isso, então esse profissional ele começa a ter noção, começa a ter ciência, e se ele não tem esse conhecimento, ele passa a fazer o quê? Encaminhar os clientes para um psicólogo, então, perinatal, que então tem maior conhecimento que ele para poder atender os casos. Isso é o que um profissional ético faz. A partir do momento que ele descobre isso, identifica isso, ele faz o encaminhamento. Ou ele vai lá aprender a respeito dessa área, ele vai começar a investir em cursos nessa área para aprender sobre essa área, vai seguir aqui esse canal do Mater Online, né, que ensina tudo sobre psicologia perinatal para poder oferecer um atendimento diferenciado, baseado em conhecimento para o seu cliente. Ou então ele indica, ou ele vai adquirir conhecimento para não indicar o cliente e manter o cliente, mas fazendo o certo com o cliente. É isso que um profissional ético faz. O não ético muitas vezes vai dizer, deixa eu fazer aqui do meu jeito, quero mais é colocar dinheiro no meu bolso, né? Não me importa se eu vou estar fazendo certo ou errado com o meu cliente. O que importa é que eu tenho que ter cliente aqui. Então, a gente tem que ver aí e combater, né, profissionais que não atuam com ética, tá? Então, cada vez mais nós precisamos policiar os nossos colegas, inclusive, né? Aqueles, às vezes, que estão atendendo gestantes sem saber disso, às vezes ele tá atendendo, ele não tá cometendo infração ética, ele só não sabe que existe uma área de psicologia perinatal. E aí você vai lá, fala pra ele que existe o nosso canal, inclusive para ele aprender mais para poder atender aquele caso. E a gente deve ficar de olho. Se você é uma psicóloga perinatal, fica de olho também. Se de repente você sabe que tem algum profissional que está atendendo essas questões e não tem informação, leve informação para ele. Às vezes comunica o nosso Conselho Federal de Psicologia também que a pessoa ela não está seguindo o nosso código de ética, atendendo um caso para o qual ela não está capacitado teoricamente, tá? Então é assim, pessoal. Nós vamos, né, respeitar o nosso código de ética, vamos respeitar a nossa profissão e vamos respeitar o nosso cliente, oferecendo para ele, então, atendimento baseado em ciência, em evidências científicas. Então, eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso dominar esses conhecimentos para poder ofertar este serviço para que ele seja de qualidade. Então, é isso aí. Espero que essa aula tenha despertado em você aí uma reflexão. Quero saber o que você entendeu, compreendeu dessa aula. Deixa aqui nos comentários as suas sacadas, o que você vai, o que você não vai fazer a partir do momento que você descobriu todas essas informações aqui. Te espero num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.